Fala pessoal, no vídeo de hoje veremos 5 estratégias para dobrarmos o dividendo na sua carteira de investimentos, principalmente focada em ações. O dividendo no começo não é tão importante, mas chega uma fase que os dividendos fazem a total diferença. Por exemplo, na minha carteira, a partir do mês 4 de 2024 já comecei a receber dividendos relevantes que complementam meu aporte e faz eu comprar cada vez mais ações para chegar no meu objetivo. Então veremos as estratégias para encontrar boas empresas que podem fazer isso com seus dividendos, crescerem cada vez mais como se fosse uma escadinha. Mas antes de tudo eu quero te mostrar o meu treinamento para você que deseja investir em boas empresas, encontrar oportunidades e investir de maneira assertiva para alcançar a liberdade financeira e se aposentar no longo prazo. É um treinamento com diversas aulas sem enrolação, direto ao ponto, mostrando na prática. Vou te mostrar como calcular o lucro, dividendo, preço teto projetado e diversas outras análises e estratégias úteis. Também tem aulas novas que eu vou adicionando com o tempo e diversos outros benefícios. Então já corra, garanta sua vaga, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E a primeira dica seria basicamente você se atentar ao payout da empresa. Pegando o exemplo do Banco do Brasil, já foi definido que é 45%, ou seja, é um payout ainda bem modesto para um banco desse tamanho que não tem tanto potencial de crescimento em comparação com uma empresa pequena. Então ele consegue entregar esse alto dividendo mesmo distribuindo somente 45% do seu lucro. Agora imagina se ele distribuísse 90%, 80%. O que vimos recentemente foi o Itaú também aumentando seu payout para 60%. O que era por volta de 30%, 35% aumentou para 60% e já impactou diretamente nos seus dividendos. Saltou de 4,3% para 7,7%, podendo chegar até mais de 8% este ano. A sua média de dividendos é 5%, então fica um dividendo bem acima da média, fora também que ele acabou se valorizando 40%. Mas por que isso? Porque ele é um banco também colossal, o maior banco que temos aqui no Brasil, e não faz sentido ter um payout tão baixo. Ele não tem mais tanto para onde reinvestir e o banco está voando com os seus lucros. Então quem identificou que esse payout 2021, 22 e 23 estavam muito baixos e tinha um potencial lógico de aumento, claro, alinhado com ser um ótimo banco com boas perspectivas, acabou colhendo hoje um alto dividendo. Fora o Dividend Yield on Cost, porque em 2021, 22 e 23 a bolsa estava em baixa e o Itaú estava bem depreciado. A pessoa que comprou nessa região média de 21,58 o Banco Itaú, dividido por esse dividendo de 2,09, teríamos um Yield on Cost, ou seja, dividendo sobre custo de aquisição de quase 10%. Fora, claro, toda essa valorização. Então, quando você compra empresas que têm um potencial de aumentar o payout de forma mais saudável, porque já são empresas grandes e o seu principal retorno vem do dividendo, você acaba duplicando, dobrando o seu dividendo de forma mais fácil. Agora, por exemplo, a BB Seguridade, que é uma empresa de crescimento lento, uma empresa mais consolidada e não precisa de muito caixa em si. Ela acaba distribuindo um payout muito alto. Aqui está mostrando 63% por causa do programa de recompra de ações. Mas a sua média é 85% e provavelmente 2025 tenderá a ser por volta disso. Ou seja, é uma empresa que, para crescer o dividendo, precisa crescer o lucro, não tem mais espaço para aumentar o payout. Diferente de uma empresa que tem um payout baixo, como é o caso do Banco do Brasil. Digamos que em algum certo cenário, ele acabe aumentando o payout para 60%. Mesmo que ele tenha o mesmo lucro, o dividendo que era 3,01 saltou para 4,02. Aí o preço teto sobe muito e o dividendo que você recebe também porque ele tem margem para aumentar o payout. Não que vá acontecer, mas serve como uma lógica básica para empresas que têm um payout baixo de forma saudável. A segunda estratégia seria basicamente você investir em empresas que são ótimas, é claro, porém tem um certo desconto que acaba compensando, por causa, claro, também de um risco embutido. Por exemplo, a CEMIG e o Banco do Brasil e diversas outras empresas estatais. Elas acabam pagando um dividendo altíssimo na maioria dos casos, porque tem esse prêmio de risco de ser negociado com PL, preço sobre lucro mais baixo, o que acaba elevando o dividendo. Então você acaba tendo um dividendo acima da média das demais empresas, compensando por esse prêmio de risco entre aspas,
Por exemplo, a CEMIG número 4, além de ter esse prêmio de risco por ser estatal, tem esse dividendo mais alto em relação ao número 3. O que acontece é que o número 4 não tem tag along, então também outro prêmio de risco, e acaba entregando um alto dividendo, chegando a 16% este ano. E em questão de dividendos pagos, não acabou superando 2023, porém a cotação da CEMIG está bem depreciada. Mesmo tendo subido 41%, entrega um alto dividendo. Inclusive, ela foi uma empresa que deu um ótimo retorno em 1 ano, em 2 anos, em 5 anos e em 10 anos. Uma empresa que conseguiu gerar valor. Essa diferença é mais nítida ainda no setor bancário, com o Banco do Brasil num PL de 4,7, se fizermos o projetado cai para por volta de 4 vezes lucro, e o Itaú 8 vezes lucro, então é o dobro, e os dois estão praticamente pau a pau em questão de lucros. O Itaú um pouquinho acima, mas os dois estão crescendo de forma similar. Isso porque o Itaú não é estatal, então ele acaba pagando esse dividendo mais baixo, não é porque ele não é lucrativo. A questão é que o seu PL é mais alto. Então a pessoa que investe em Banco do Brasil, naturalmente, na maioria das vezes, consegue um dividendo mais alto por causa desse prêmio de risco. Mas não significa que o banco vá passar por algum problema. É simplesmente o mercado precificando. Tanto é que o seu valor patrimonial também tem uma distinção bem grande. Então, se você pega as empresas estatais, grande parte delas entregam um ótimo dividendo yield. Só a Sanepar que está mais baixo, mas também explica o seu payout, que é também bem inferior, por volta de 25% a 30%. Então, obviamente, se ela distribuísse um payout de 60%, o que ainda seria, entre aspas, saudável, conseguiria entregar um alto dividendo. Então, todas as empresas estatais, principalmente em época de baixa da bolsa, junto com o PL mais baixo também, acabam entregando um alto dividendo. Então, claro, invista em boas empresas, mas geralmente as estatais conseguem entregar um dividendo mais alto. Outro ponto seria você investir em boas empresas que estão numa fase ruim visando uma recuperação. O exemplo mais claro disso é o Bradesco. É um exemplo muito convexo, ou seja, a chance dele não se recuperar, dele falir, dele ir mal, é muito mais baixa em relação à chance dele ir bem. Então é muito mais óbvio que ele vai se recuperar, porque é um banco gigantesco que praticamente, se ele falir, grande parte dos bancos acabam falindo juntos. Nós vimos o exemplo da Americanas, que já acabou impactando diversas empresas, e imagina um Bradesco, que tem muito caixa, tem profissionais internacionais para ajudar na recuperação e acaba sendo um dos maiores bancos da América Latina. Então, visto isso, conseguimos identificar que o banco acaba sendo uma oportunidade. Alguns meses atrás acabei identificando essa oportunidade e fiz um aporte um pouco maior, já consegui montar uma boa posição num bom preço médio. E esse preço médio de 11,86 acaba sendo muito abaixo em relação aos últimos anos. Lá em 2020 ele estava custando mais de R$ 26, então hoje está com mais de 50% de desconto. E se ele de fato não precisa nem entregar um baita crescimento nos lucros, mas pagar o mesmo dividendo que foi pago em 2019, quando ele estava com o seu lucro recorde, ele acabou entregando um dividendo de 1,85. 1,85 dividido por 11,86, que foi o meu preço médio, daria um dividend yield de quase 16%. Já na cotação de hoje, de 13,34, também daria um alto dividendo de quase 14%, fora a valorização, porque se ele entregar esse dividendo maior, sinal que ele cresceu lucros e a cotação acompanha. Isso que nem seria um crescimento de lucros muito alto, porque na verdade o lucro que ele teve em 2019 foi 22 bilhões. O Banco do Brasil e o Itaú estão entregando um lucro quase 100% maior, chegando perto dos 40 bilhões. Isso que o Banco do Brasil, o Itaú e o Bradesco andavam lado a lado nos anos anteriores. Inclusive, o lucro em 2019 do Banco Itaú foi 27 bilhões. Então acabou, claro, ficando um pouco acima do Bradesco, porque também o tamanho do Itaú é um pouco maior, mas era bem parecido. Em 2020, o Itaú despencou seu lucro para 15 bilhões, enquanto o Bradesco já teve um lucro superior. Então o Bradesco tem market share, tem estrutura para acompanhar com o tempo, se revitalizar. Então é uma oportunidade muito convexa para colher um alto dividendo. Não é porque no passado ele não deu um bom retorno, ele foi péssimo para o acionista, que ele vai ser agora. O cenário é totalmente diferente, o seu preço sobre lucro no passado era muito esticado, diferente de hoje. Por exemplo, hoje meu preço teto para o Bradesco, sendo bem criterioso, seria R$ 13,69. Teríamos um dividendo projetado de 1,10 com lucro de 19 bilhões que ele pode facilmente superar.
1,10 dividido por 0,6, que seria meu payout, chegaríamos no lucro por ação de 1,83. Dividindo 13,34 por 1,83, teríamos um preço sobre lucro ajustado de 7,28 vezes, e não 10,86. Se pegarmos com a sua média, fica muito abaixo. Ele chegou a ser negociado 25 vezes lucro em 2019. Então hoje, de fato, olhando para números, o Bradesco está barato e tem uma oportunidade de entregar um ótimo dividendo no futuro, e na verdade já vem entregando. Agora, outro ponto que pode parecer bobo, mas na verdade ajuda demais no longo prazo. A CEMIG mesmo, a diferença é brutal. Enquanto uma está pagando um dividendo de 12,8%, a outra 16%, e é a mesma empresa. Mas por que uma entrega um dividendo maior, inclusive tem um PL mais baixo, e a outra tem um PL mais alto e um dividendo mais fraco? Lembrando que a porcentagem de dividendos é diferente, mas o valor é igual. A CEMIG número 3 já pagou 1,23 por cada ação, isso em 2024. A CEMIG número 4 também pagou 1,23, então o mesmo valor para cada ticker. A diferença está aqui, a CEMIG número 3 tem 80% de tag along, então tem esse mecanismo a mais, e acaba também tendo direito ao voto. Então investidores, principalmente institucionais e investidores estrangeiros que têm uma participação maior, acaba visando isso, direito ao voto e tag along. E a ação acaba sendo melhor, entre aspas, precificada. Mas, em contrapartida, a CEMIG número 4 tem uma liquidez muito maior, então é só vantagem para o pequeno investidor. Tag along para uns importa, para outros não. Ao meu ver, compensa demais receber um dividendo maior em relação a não ter tag along, principalmente porque somos pequenos investidores e qualquer 2-3% de dividendos cada ano a mais faz a diferença absurda. Então tem esse prêmio de risco. Grande parte das ações número 3 e número 4 tem alguma peculiaridade. E também grande parte das ações número 4 geralmente tem 10% a mais no pagamento de dividendos. Não é o caso da CEMIG, mas tem algumas empresas que têm. É necessário verificar o estatuto e também verificar o dividendo pago. Mas por ter 10% a mais na preferência de pagamento de dividendos, normalmente acaba tendo um PL mais alto. Com isso é preciso ver se compensa e, no geral, a número 4 acaba distribuindo mais dividendo. Então fique atento a isso. Algumas empresas conseguem distribuir um dividendo 2, 3%, 1% a mais e faz a diferença absurda no longo prazo. Agora a quinta estratégia, mas é preciso ter bastante atenção, é encontrar empresas que têm dívidas. Claro, aquela dívida saudável, aquela dívida para crescimento. Vamos pegar o exemplo da Neo Energia, uma elétrica que está bem depreciada e agora, nesse cenário atual, as elétricas estão bem precificadas, diferente, claro, do setor financeiro. Ela vem entregando um dividendo de 5%, um valor patrimonial bem abaixo de 1 e um PL ainda bem tranquilo. E esse dividendo de 5% é explicado por causa do seu payout, que é baixo também. Então, fazendo um paradigma, se ela distribuísse 60%, que é tranquilo para uma elétrica, conseguiria entregar um dividendo facilmente de 10%. Então, o que acontece é o seguinte, ela tem uma dívida um pouco mais alta, 3,3 vezes, o que acaba sendo bem similar à sua média. É uma empresa que naturalmente tem dívidas maiores. Mas o seu lucro também cresceu bastante, saindo em 2018 de 1,5 bilhão para atualmente 4,55 e vem conseguindo entregar esse lucro bem satisfatório. Inclusive no gráfico de lucro e cotação, desde 2020 abriu um gap em que a Neo Energia está com um lucro acima da sua cotação. O que acontece é o seguinte, aqui conseguimos ver de forma resumida nos seus resultados. A sua receita cresceu bastante a partir de 2021, um ponto muito positivo, claro, decorrente dos seus investimentos também. Já o seu EBITDA, que é o seu lucro operacional, aqui que entra a chave do negócio, como é uma empresa endividada, tem muito custo com dívida, muita despesa financeira, então seu lucro líquido acaba sendo afetado. O EBITDA fica mais preciso em empresas com dívidas porque não considera despesas financeiras. Ou seja, ela saiu de um EBITDA de 5 bilhões, 6 bilhões para atualmente 12 bilhões, dobrou o seu EBITDA. O seu lucro, claro, acabou dobrando junto, porém, em 2021 ela teve um EBITDA de 9 bilhões e atualmente 12 bilhões. O EBITDA cresceu quase 30% e o seu lucro era 4 bilhões de reais. Hoje 4,55, então não teve um crescimento da mesma forma, provavelmente decorrente de dívidas. Inclusive, é uma empresa, na verdade, muito lucrativa. O que acontece é que a dívida é mais alta e acaba, entre aspas, sobrando um lucro menor. Mas, você olhando para o EBITDA da empresa, ela consegue gerar muito caixa.
ela acaba tendo uma margem EBITDA bem alta de mais de 25%. Aí, claro, a margem líquida depois de descontar impostos, depreciação, amortização, despesa com juros e por aí vai indo, cai para 10%. Então não é que a empresa não é lucrativa, muito pelo contrário. E inclusive o seu ROI e ROIC acaba sendo de maneira, entre aspas, satisfatória e a empresa consegue crescer com essas dívidas. Então o que acontece é o seguinte, ela acaba distribuindo esse payout mais baixo, não se sabe até quando, mas de fato tem potencial para aumentar, levando em conta que o histórico é recente, temos dados a partir de 2018 somente. Inclusive nesse tempo a empresa já estava endividada, e agora na verdade teve uma pequena queda no seu endividamento em relação aos anos anteriores. Então a empresa tem capacidade para se desalavancar, visto que o seu payout está baixo, e mesmo com payout baixo, acaba entregando um dividendo ainda satisfatório. Então, por causa desse dividendo mais baixo, o mercado também é muito imediatista. Acaba também justificando um valor patrimonial e um PL mais abaixo. Levando em conta que a empresa teve um baita crescimento de lucros, mesmo com a dívida alta, caso no cenário futuro ela tenha uma dívida mais tranquila, mais confortável e tenha uma margem líquida superior porque não está sendo comprimida por causa de dívidas, pode ter um baita crescimento expressivo nos seus lucros porque sobra mais margem. Então empresas com dívidas, claro, contanto que seja de forma saudável, ainda controlada e seja uma boa empresa, pode proporcionar com a sua desalavancagem um crescimento dos lucros, um crescimento dos dividendos, porque quando a empresa tem uma dívida mais tranquila, mais controlada, consegue aumentar o payout. Então, claro que tem que fazer todo um jogo de cintura, analisar empresa por empresa, porque é um ponto muito complicado quando se trata de empresas com dívidas altas. Mas se for uma boa empresa com uma dívida controlada, que está aplicando sua dívida para crescimento e também utilizando para investimentos, pode ter um dividendo bem alto no médio prazo. E se você começou a investir na bolsa, comprou suas primeiras ações, não sabe muito bem o que está fazendo, não sabe identificar oportunidades, saber quando a ação está barata, calcular o preço teto, o dividendo projetado, o lucro projetado e também saber a margem de segurança, está disponível o meu treinamento sem enrolação, simples, fácil, direto na prática, sem inventar aquelas teorias mirabolantes. Hoje em dia é muito fácil de investir, com um clique você compra e vende ações e pode começar até mesmo com R$5. Mas aí tem um problema, você precisa ter uma estratégia vencedora, saber escolher ações para realmente compensar assumir risco de renda variável e não ter retorno de renda fixa. Então já aproveita, garanta sua vaga, lembrando que esse treinamento tem acesso vitalício. Vou estar atualizando constantemente com novas aulas de acordo com a sugestão de vocês. Você também terá acesso a uma planilha de preço teto de diversas ações, identificando a margem de segurança e o melhor, terá 7 dias de garantia para testar o treinamento, caso contrário terá o seu dinheiro de volta. Então já aproveita que o valor será reajustado conforme terá novas aulas adicionadas. É um valor bem acessível e você pode parcelar até mesmo em 12 vezes.